Bom dia, 22 de novembro. Faltam 1 mês e 3 dias pro Natal. Bom dia, Leia. Tudo bom? Beijo pra irmã Lídia, beijo pra Bianca. Bom dia, muito bom ver você por aqui. Mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Muito bom estarmos juntos aqui. Domingo passado fomos votar, todos nós, enfim, não tivemos a nossa escola, né? Mas hoje é dia de escola bíblica dominical. Bom dia, Nivaldo. Acho que vi já entrando aqui sua fotinho. Aí não consigo identificar mais quem tá aí. Mas se quiser dar um bom dia aqui pra gente saber que você tá com a gente, vai ser muito bom. Bom dia, vizinho. Tudo bom, Luiz? Manda um beijo pra Esmeralda. Que o seu domingo seja maravilhoso. Vai ser, porque as comidas maravilhosas que a Esmeralda faz, não tem como não ser feliz, né? Vamos falar a verdade. Bom dia, Vanderlei Pontiroli, tudo bom? A gente aqui fica em cômodos diferentes quando a gente está fazendo alguma transmissão. Então ele está lá numa sala e eu estou aqui no escritório que é dele, ocupando o escritório dele. É. Tem mais alguém ali? Tô tentando descobrir quem é, mas não sei. Não conheço essa fotinha. Do Luiz já sei. Deixa eu ver, consigo ver quem é. Consigo não. Pessoal, a gente. Eu tô sem meu. Eu sempre faço com o segundo celular aqui também, né? Que aí eu vejo o horário e aí eu consigo ver se já, quantos minutos já passaram pra gente poder começar. Mas meu celular hoje eu acabei não carregando e aí fiquei meio sem noção aqui. Se já posso começar. Coloca pra mim na tela que oração, Pastor Vanderlei aqui, ó, pra gente só poder ver. Aí eu já começo, acho que a gente já pode começar. Amém, Nivaldo. Seja abençoado para todos nós. Bom, gente, vamos começar então? Eu quero começar então fazendo uma brevíssima revisão para que a gente possa, de onde parou, continuar, né? Estamos estudando o Velho Testamento e agora entramos no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas. Então nós falamos que quem escreveu Crônicas possivelmente foi Esdras. Ele escreveu no pós-exílio, porque Israel havia então sido exilada, foi levada a cativeiro e aí, passado todo esse tempo, nós entendemos que recebemos a informação de que Crônicas foi escrito com base em todos os acontecimentos que foram que ocorreram já em cativeiro e depois de cativeiro, né? Então nós explicamos que Crônicas repete as histórias contidas tanto em 1º e 2º Samuel, como também em primeiro e segundo livro de Reis. E aí Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, ele começa falando um pouco, ele começa com uma narrativa de 9 capítulos de genealogia, e depois ele fala um pouco de Saul, bem pouco do reinado de Saul, e aí adentra no reinado de Davi. E no reinado de Davi ele dá um enfoque diferente, né? Não mostra as mazelas, mas ele mostra
principalmente três grandes eventos, né? Mostra o transporte da Arca da Aliança, mostra a fundação de uma dinastia real, né? Que aí começa então com Davi, daí vai até o final com uma dinastia davídica e real, porque eram reis. E por fim, os preparativos para construir o templo, porque Davi não constrói o templo, né? Quem vai construir o templo é o seu filho Salomão. Então, é isso que nós falamos, basicamente, e falamos que o presente é uma continuação do passado. Enfim, agora a gente vai avançar para o livro de Segundo Crônicas. O livro de Segundo Crônicas o primeiro Crônicas reconta a história do reino de Davi e o livro de Segundo Crônicas reconta a história do reinado do filho de Davi, seu filho Salomão. E muitas vezes chamado por diversas pessoas de homem mais sábio do mundo. Apesar da gente conhecer Salomão por sua sabedoria, sem dúvida nenhuma, a maior realização de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Era um lugar permanente, a gente já estudou, está bem fresco na nossa memória, onde Deus tinha prazer em habitar e ser adorado no meio do seu povo. Esse templo, construído, né, pelas mãos de Salomão e sob o comando dele, ele realmente foi coroado com a presença de Deus, conforme estudamos. Nós estudamos que depois que Salomão faz uma oração, né, uma nuvem toma conta do templo, os sacerdotes nem conseguiam ficar em pé, e era representando a presença de Deus no templo, né? Hoje, né, a gente precisa se ver como esse templo onde Deus tem prazer em habitar, onde Deus quer habitar, né? E a gente sabe, para que a gente possa fazer com que o Espírito Santo tenha prazer em habitar em nossas vidas, que nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus, agradar a Deus, e assim Ele terá prazer em habitar em nós. Hoje, o templo do Senhor somos nós. A gente tem repetidas vezes, né, conversado sobre isso aqui, e a gente está buscando entender e compreender melhor a palavra de Deus, para que a gente possa fazer a vontade dele, né? Não só entender, mas colocar em prática, uma das coisas que a gente fala bastante aqui, né? Então a gente vai seguir em segundo livro de Crônicas, ouvindo vários relatos sobre a vida de Salomão, os seus atos, aquilo que nós já vimos em primeiro e segundo Reis, nós vamos rever aqui, porque é sobre a ótica de alguém que estava lá no cativeiro e estava contando para as pessoas que estavam lá. Olha, aconteceu isso, olha, foi assim, olha, assim que Salomão fez, assim que ele fez, ele construiu o templo. E eu achei uma leitura bem bacana, achei bem propícia para a gente. E aí eu achei por bem até, ao invés de tentar explicar ou colocar aqui nas minhas palavras, ler realmente esse texto que eu achei muito bacana, que fala assim, ó, quando Salomão estava construindo o templo, um lugar de habitação para Deus, ele escolheu trabalhadores peritos em seus ofícios. Então, em Crônicas vai falar, mas a gente também vai ver isso, já viu isso, né, em primeiro Reis e segundo Reis, a gente leu a respeito disso, né? Esses homens sabiam que do que haviam sido dotados para fazer e eram especialistas em determinados assuntos. Quando a gente pensa nele, a gente pode lembrar que muitas pessoas perguntam assim: o que eu devo fazer com a minha vida? Né? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Deus tem um chamado para a minha vida? Deus responde a essas perguntas através dos nossos dons e as nossas habilidades naturais. E Ele nos ajuda a descobrir o propósito para as nossas vidas através de aptidões naturais que nós temos e de talentos exclusivos que Ele nos concedeu. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente tem outros talentos que a gente desenvolveu, mas o talento natural que Deus nos deu, eu tenho certeza que você deve saber, né? Uns foram chamados para ensinar, outros foram chamados para cantar, outros foram chamados para acolher, outros foram chamados
Assim, tem diversos chamados que nós temos, né? E os dons dados por Deus são habilidades que uma pessoa desempenha com facilidade, sem treinamento formal. Embora o treinamento e a educação possam ajudar a aperfeiçoar nossas aptidões, elas são imediatamente reconhecidas antes do treinamento. Por exemplo, uma pessoa que se comunica bem, olha, é uma boa comunicadora, então isso, um bom comunicador, isso já é reconhecido. Depois ele vem, treina e tudo mais. Mas nós temos dons naturais que Deus nos deu. Muitos grandes artistas sabem exatamente como unir formas e cores, então eles se realizam desenhando prédios ou esculpindo objetos belos e úteis. Tá aí uma coisa que eu jamais iria estudar. Eu sou péssima em educação artística, em desenho. Eu não sei, se me dá um molde para desenhar, capaz ainda de sair errado. Então, quem tem essa aptidão, ele sabe, né? Muitos compositores simplesmente escrevem a música que ouvem nas suas mentes. Algumas pessoas são excelentes em organização, enquanto outras são conselheiras por natureza, ajudando as pessoas a ordenar as suas vidas, ajudando pessoas nos seus relacionamentos. Então, não importa quais sejam os nossos dons, todos sentimos muito prazer em fazer aquilo em que somos realmente bons. Não precisamos tentar fazer, isso vem naturalmente. Não sei se você se identifica com isso, mas eu desafio você a fazer esse exercício. No que realmente eu sou bom? Olha, eu gosto de cozinhar. Nossa, quando eu faço a comida, o pessoal aqui gosta bastante. Eba, na próxima festa você que vai cozinhar para nós e colocar esses dons, né, a serviço do reino de Deus. E se você está um pouco inseguro acerca do seu propósito na vida, simplesmente faça aquilo em que você é bom. E veja Deus confirmar isso, abençoando seus empreendimentos. Então, a gente precisa ser diligente para desenvolver os nossos dons, para que a gente possa se tornar um perito naquilo para qual nós fomos dotados. Então, se você quer que você cante, você organize, quer que você seja um bom conselheiro, um bom comunicador, procura aperfeiçoar isso. Mas saiba que independente disso, você não pode esperar estar perfeito, porque perfeito nós nunca seremos, para se colocar à disposição. E aí a sua vida com certeza terá um propósito, né? Assim como Salomão fez aqui, é uma escolha de pessoas que eram dotadas de habilidades, Deus também quer usar as nossas habilidades em função do reino dele. Então acho isso muito bom para a gente aplicar para a nossa vida, uma lição contida aqui maravilhosa para que a gente possa aplicar na nossa vida. Irmã Rosana Rodrigues, estou vendo a foto aí, bom dia, seja bem-vinda. Estamos falando agora aqui do livro de 2 Crônicas. Falamos que 2 Crônicas reconta a história do rei Salomão e um dos maiores feitos, o maior feito dele foi reconstruir o templo. E nós sabemos que essa reconstrução do templo, né, conforme está sendo contada em 2 Crônicas, vai ser destruído. Então o templo ele depois foi destruído até que o povo, o reino do sul, fosse levado a cativeiro por Nabucodonosor à Babilônia. Então é desse povo que nós estamos falando. Agora nós estamos falando do reino do sul, o reino de Judá, é o reino da dinastia de Davi. E em um dado momento nós já lemos, quando eles foram levados a cativeiro, o templo foi completamente destruído. Como o templo foi destruído e o povo levado para o exílio, então o ofício sacerdotal ele entrou em decadência, porque o sacerdote atuava no templo. Como eles estão numa outra terra, eles não têm mais o templo, então esse ofício ele começou a entrar em decadência. E aí os sacerdotes, né, que atuavam no templo, eles deixam de ter uma ênfase, e o livro de Crônicas, diferente dos outros livros históricos, né, que 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, eles não marginalizam os profetas, eles não ficam mostrando os profetas sendo perseguidos, muito pelo contrário, eles apresentam os profetas Elias, Eliseu como referenciais para os reis e os governantes. Então, quando o rei atendia os recados e as mensagens proféticas, eles obtinham sucesso, obtinham a bênção de Deus, eles caminhavam bem. Mas os reis que desprezavam e rejeitavam as profecias dos profetas de Deus, eles fracassavam, colocavam o povo numa situação muito difícil.
e trazia um castigo, né, sobre eles e sobre o povo. Então, assim, o livro de Segundo Crônicas, e se você tiver com a revista, ele traz muitos exemplos de reis que ouviram os profetas e que, ouvindo os profetas e atendendo à voz do Senhor, obtiveram sucesso, obtiveram um tempo de paz, um tempo em que o povo estava vivendo bem. Então eu coloquei aqui alguns exemplos: Roboão, Asa, Josafá, Josias. Em todo o livro de Segundo Crônicas, se você continuar com a leitura diária, você vai ver que há uma história onde o profeta fala para esses reis e eles ouvem e atendem ao mandado do Senhor. Agora, alguns exemplos ruins: o rei Joás, o rei Amazias, também que Deus usou profetas para falar com eles e eles não atenderam, não atentaram e não obedeceram a voz de Deus e aquilo que ele dizia que eles fizessem, né? Agora, um dos temas contínuos em Crônicas também é a instrução para a gente buscar a Deus e buscar a Deus em tudo que fizermos. E o povo também era desafiado a buscar a Deus, era sempre relembrado a buscar a Deus. Deus sabia, né, que o povo já tinha tido experiências com ele, de felicidade, de prosperidade, e quando buscava a Deus para tomar as atitudes que deveria tomar, para fazer tudo o que deveria fazer. E assim também é na nossa vida, né? A gente quer trazer aqui para nós relembrarmos, assim como na história do povo de Israel, o quanto é importante nós buscarmos a direção de Deus para tudo que formos fazer, porque o contrário disso também aconteceu com o povo de Israel. À medida em que ele deixou de buscar Deus, à medida em que ele deixou de ouvir qual era a vontade de Deus, à medida em que ele não quis seguir os conselhos do Senhor, ele realmente deixou de buscar a Deus, não estava preocupado com isso, fracassou e viveu dias muito, muito difíceis, né? Então Deus sempre trazia à memória do povo a importância de consultá-lo, mas de várias e várias formas Deus trazia à memória do povo isso, como era importante buscar a Deus. Aí eu peguei dentro do livro de Segundo Crônicas um exemplo aqui que eu achei muito, muito interessante. Mas antes disso eu queria falar assim que a gente precisa, né, manter na nossa mente, né, as tarefas diárias que vamos realizar e aí então pedir sabedoria a Deus. Por exemplo, amanhã vou dar uma aula, então buscar a Deus para que Ele possa te ajudar. Amanhã eu vou tomar uma decisão no meu trabalho, amanhã eu vou fazer isso, vou comprar, vou vender. Então a gente precisa pedir a orientação de Deus, buscar a Deus para que nos dê uma orientação, né? E aí o que eu trouxe aqui para nós, para a gente poder ler, eu desafio você a ler apenas esse capítulo quando a gente terminar aqui, se você já não tiver lido. É o capítulo 20 de 2 Crônicas, que relata a história do rei Josafá. E ontem à noite eu e o Vanderlei juntos, né, estávamos juntos já de noite e lemos juntos o capítulo 20. E é um capítulo que mostra, que traz para a gente uma sentença, né, que diz o seguinte, essa sentença, que a guerra pertence ao Senhor. Todas as guerras que você tem que travar nesta vida, né, se você é de Deus, se você pertence a Deus e serve a Deus, as suas guerras são de Deus. E quem vai guerrear é Deus. Porque a gente na nossa força não consegue, a gente não tem força suficiente para isso. Mas Deus mostra através da história de Josafá que ele estava guerreando por seu povo em todo o tempo. O que diz essa história? Essa história ela diz o seguinte: o povo de Judá estava sendo cercado pelos moabitas e pelos amonitas. Era um povo que estava em maior número, muito maior, era um exército gigante. Então as pessoas vieram trazer para o rei Josafá essa notícia: olha, estamos cercados e
não temos como vencer, nós vamos ser triturados, né? Estou dando aqui a minha versão, depois você lê nas palavras de Segundo Crônicas. Seremos massacrados, né? Falaram para Josafá. Então, qual que foi a atitude de Josafá? Ele buscou a Deus. Mas ele não buscou sozinho, não. Ele convoca todo o povo, convoca um jejum, o povo inteiro se dobra, porque sabia, né? Ele sabia que Deus era um Deus de promessas, mas um Deus que cumpre suas promessas para o seu povo, para com o seu povo. Então, Josafá conversa com Deus, fala: Senhor, o Senhor prometeu para nós que adorássemos no templo, que o Senhor nos defenderia, que o Senhor estaria conosco. E ele vai falando até, acho que versículo, se eu não estiver enganado, 15, 16. E aí Deus então fala com ele: não, faz o que eu vou te falar. E os inimigos serão todos derrotados. E aí fala: esta guerra é minha, eu que vou pelejar nessa guerra. E essa é a mensagem, eu diria que talvez central do livro de Segundo Crônicas, falando que as nossas guerras não serão pelejadas por nós, mas as nossas guerras são as guerras que pertencem a Deus. E aí o que acontece nessa história? Josafá então instrui o povo, chama alguns descendentes da tribo, se você olhar lá direitinho, tal de Levi, que eram os cantores, e eles começam a... Ele diz: bom, vocês vão à frente e vocês vão começar cantando, né, louvores a Deus, né? E aí eles começam a cantar assim, que o amor de Deus dura para sempre. E até lembrei de um cântico que a gente canta, né, que dai graças a Deus, o nosso Senhor, o amor de Deus dura para sempre. E aí, então, queria que você lesse, né, a respeito disso. E o rei Josafá então falou: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. E aí ele fala: amanhã nós vamos descer contra eles. E o que é que a Bíblia relata? Eles partiram de madrugada para o deserto. E aí, depois que Josafá consulta o povo, ele nomeia alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Então, cabe a nós louvarmos a Deus, agradecermos a Deus por tudo. E eles diziam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então, quando eles começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor, o próprio Deus, ele preparou emboscadas contra os homens de Amon de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eles começaram a lutar entre si. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, eles olharam para aquele imenso exército e viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então, como eu disse que a centralidade do livro de Segundo Crônicas se encontra no capítulo 20, é porque se eles fossem lutar com as forças deles, eles jamais conseguiriam. E aqui a gente vê um milagre vindo da parte de Deus para vencer essa guerra. Então, o que eu queria dizer para você e reforçar, a gente está quase chegando ao final da nossa aula, dizer para você que pertence a Deus, deve entregar as suas guerras também ao Senhor. E cabe a nós buscar a Deus, como eu te disse aqui, né, que é uma das lições também trazidas no livro de Segundo Crônicas, buscar a Deus em tudo que formos fazer. Ouvir a voz de Deus. Então hoje eu acredito sim que Deus fala conosco, que está falando hoje através da sua palavra, que você deve buscar a Deus, você deve ouvir o que Deus tem para dizer para você. E hoje Deus está dizendo para você que a guerra é dele. Você deve buscar obedecer a Deus em tudo que ele tem colocado para nós como seus preceitos. E o restante, né, a gente deve deixar que Deus peleje por nós. Não devemos usar a nossa força, mas sim devemos deixar que Deus peleje por nós. E eu queria que
essa passagem fosse um lembrete para você, para buscar a Deus continuamente mesmo, é, e deixar um lugar para Ele pelejar e lutar em todas as áreas da sua vida, em todas, quer seja profissional, quer seja área sentimental, área da saúde. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, sim. Se nós estamos sentindo alguma coisa no nosso organismo, devemos buscar os médicos, a inteligência que Deus deixou para eles, devemos fazer os tratamentos e no mais entregarmos na mão de Deus, né? Então, assim, o que me deixa muito feliz quando a gente lê um livro do Velho Testamento que aparentemente não tem nada a ver com a gente pensa assim, né? Ah, não tem nada a ver comigo, esse livro de uma história que começa com 9 capítulos de genealogia e que reconta toda a história do povo de Israel, mas sim, tem tudo a ver. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E aí eu queria reforçar qual que é o objetivo da nossa lição, né, no livro de Crônicas. E o nosso objetivo é entender o valor da história de Israel para os dias de hoje. Então, por isso que nós estamos estudando, né, já há um bom tempo, uma overdose da história de Israel, que tem sido bacana estar aqui todo domingo para a gente tá junto falando sobre isso, falando de como as coisas aconteceram. Eu sei que é um tempo muito exíguo, mas assim que a gente voltar presencialmente, a gente vai poder conversar mais e a gente vai poder também tirar algumas dúvidas. Mas assim, eu tenho achado bastante bom estarmos juntos, estarmos aqui falando sobre a história de Israel, que tem como objetivo, né, mostrar o valor que existe em buscar a Deus, que mostra o valor que existe em obedecer a Deus, em confiar nas suas promessas, né? Confiar na soberania de Deus e, sobretudo, a soberania de Deus na história humana, né? Na história da humanidade, né? E sobre a nossa história também. Eu gosto muito desse termo que fala assim que Deus é o dono da história. Ele é o dono da nossa história, né? E aí a gente traduz tudo que Deus fez por esse povo no passado como uma prova de fé para nós, porque se Deus se manifestou dessa forma na vida deles e eles foram vitoriosos e o Senhor cumpriu a promessa principal, que era que da raiz de Davi viria aquele que iria libertar o povo e que é Jesus, e nós cremos em Jesus, já confessamos a nossa fé nele. Então eu acho que a gente pode então confiar cada vez mais nos feitos de Deus lá no passado, que provam para nós que ele cumpre suas promessas e cumprirá tudo aquilo que ele tem prometido para mim e para você, né? E é muito bom a gente poder colocar em prática e colocar aplicações para a nossa vida daquilo que a gente tem aprendido através da palavra de Deus, que é maravilhosa, é verdade, é luz para os nossos caminhos, né? É lâmpada para os nossos pés, assim diz a própria palavra. Então, eu desafio você a ler o capítulo 20, hoje de 2 Crônicas, leia todo ele e veja como que o Senhor pelejou mais uma vez pelo povo. 2 Crônicas, vamos só relembrar, Esdras está contando tudo que Deus fez para o povo que estava no cativeiro, né? E aí ele conta essa história do rei Josafá. Então quando você está lendo ali em Crônicas, isso já aconteceu, o povo de Judá que está em cativeiro está ouvindo ser contada essa história, relembrada, né, para que eles possam novamente buscar a Deus, para que eles possam confiar em Deus. E o final do livro de Crônicas vai mostrar para nós o retorno do povo de Israel que estava na Babilônia, estavam ali na Babilônia e eles vão voltar para Jerusalém. Então eles já estão quase próximos de voltar. No final de Crônicas nós vamos conhecer aí um governante que vai invadir a Babilônia, ele vai derrotar os babilônicos, mas ele vai libertar esse povo que está em cativeiro lá para voltar para Jerusalém. Então depois nós vamos entrar no livro de Esdras, Neemias e vamos navegar pela reconstrução do templo.
Hoje nós dissemos aqui que o templo de Deus neste tempo somos nós, cada um de nós. E termino aqui fazendo com você uma reflexão de que você sabe que Deus tem prazer, né, nos relata a história, tem prazer de habitar no templo, naquele templo que Salomão fez, templo feito por mãos de homens. Ele foi até lá, se manifestou e tinha prazer, mas deu algumas condições para eles. Se vocês me obedecerem, se fizerem isso, 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 eu não estarei mais aqui, né? E isso aconteceu. Mas novamente Deus que ama e que sempre, sempre quer nos dar oportunidades, né? Ele vai dando oportunidades que nós estamos vendo aqui. Inclusive estou já antecipando aqui que o templo será reconstruído. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, eu sinceramente quero assim começar em mim e chegar em cada um de nós, que façamos uma reflexão de quanto Deus tem prazer em habitar em nós, que hoje somos o templo de Deus aqui na terra, né? Quanto que o Espírito Santo tem prazer em habitar em nós. Mas se houver alguma coisa que desagrada a Deus em nós, busquemos o perdão, busquemos ouvir exatamente como Deus quer que nós devemos nos portar e vamos recomeçar. E aqueles que estão firmes, olhem para que não caia, orem para que não caiam, busquem a Deus para que continuem firmes, e assim o Espírito Santo habitando em nós, a presença de Deus em nós, com prazer, com alegria de habitar nesse templo, será refletida para todos aqueles com quem convivemos, e a nossa vida será um testemunho vivo de que só Deus é poderoso para transformar, para salvar e para nos levar para o céu. Que você tenha um domingo maravilhoso, que o seu domingo seja abençoado com aquela comida gostosa, e que logo mais à noite, às 18h30, por este mesmo canal, você possa estar conosco no nosso culto presencial na PIB Parque Flamengo, e onde a gente está seguindo todos os protocolos, e por isso não temos toda a nossa igreja reunida, mas aqueles que se inscrevem no nosso canal podem participar conosco deste culto. Que Deus abençoe você, que você tenha um domingo maravilhoso e uma semana abençoadíssima. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por este tempo em que pudemos meditar na tua palavra, aprender um pouco mais de ti. Eu peço, Senhor, que desperte em mim e em todos aqueles que estão aqui e os demais a vontade e a necessidade de ler a tua palavra, de buscar a tua presença, de guardar em seus corações os preceitos, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado para vivermos uma vida feliz, abençoada. Sabemos que não seremos livres das tribulações, dos momentos difíceis, mas pela tua palavra sabemos que em todos os momentos, quer sejam bons, quer sejam ruins, o Senhor estará conosco e batalhando e guerreando por nós. Que o Senhor seja o general de cada um de nós sempre, hoje e sempre. Continua conosco no decorrer deste domingo, alegra os nossos corações, renova as nossas esperanças e forças, e que possamos ter mais uma oportunidade de novamente estarmos aqui para meditarmos na tua palavra. Senhor, eu te louvo e te agradeço e te peço todas essas coisas em nome do teu Filho Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Um bom domingo para vocês. Eu ia colocar um hino aqui, mas o meu outro celular descarregou e não deu tempo de eu carregar. Mas o hino fala mais ou menos assim: pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é, a sua glória será vista em toda a terra. E o nosso general é Cristo, nós seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. É esse hino que eu queria colocar. Depois você escuta. Fique com Deus.